Bom dia, boa tarde, galera estudiosa que ama aprender matemática. Estou me referindo a você. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para te ajudar em coordenadas do vértice de uma parábola. Separei 2 exemplos bacaninha para você ver aí como que aplica, tá bom? Em um probleminha. Então, vamos lá, se você gostar, deixa seu like, se inscreva no meu canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Coordenadas do vértice da parábola. Gente, as coordenadas do vértice da parábola, o que a gente precisa de saber? A gente sabe que a parábola ela tem concavidade para cima e para baixo. Então, quando A, né, for negativo, igual está aqui, quando A é negativo, concavidade é para baixo. Eu até brinco, carinha triste. Quando A é positivo, carinha feliz. Tá vendo? A pergunta é, esse ponto aqui, que é o ponto mais alto da concavidade, ele representa o vértice. E a gente precisa de saber como que calcula o x do vértice, que é o ponto mais alto, está aqui, tá vendo? E o y do vértice. Então, qual é a forma para calcular o x do vértice? Menos b sobre 2a. Qual é a forma para calcular o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, aqui estaria o y do vértice. Então, quando A é negativo, a concavidade está para baixo. A gente até fala, né, que aqui seria o ponto máximo. Quando A é positivo, a concavidade está para cima, ponto mínimo. Aí o vértice vai ter aqui um y do vértice e aqui vai ter o x do vértice. Então, essas duas fórmulas são essenciais para a gente calcular, claro, essenciais. Então, presta atenção. Aqui eu relembro mais uma vez como que a gente vai aplicar. Quando A é negativo, o que acontece? Concavidade para baixo tem o ponto máximo, que é o ponto mais alto. Né? Quando A é positivo, tem o ponto mínimo, que é o ponto mais baixo. A questão agora que eu quero mostrar para vocês é como que a gente aplica, como que isso às vezes se encaixa em um problema de matemática. E é isso que eu quero te ajudar. Bom? Então, olha para cá, pessoal. Imagina que eu estou com esse problema aqui. Ó. Vou ler devagar. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido dado segundo essa função. Qual função, Israel? Y é igual a menos 2x2, tá vendo? Mais 20x mais 150. Aí, olha a letra A. Depois de quantos dias? Olha a pergunta. Depois de quantos dias após encerrar a campanha, a venda atingiu o valor máximo? Gente, à medida que os dias vão passando, a venda aumenta e diminui. Tá vendo? Aqui, ó, os dias foram passando. Quando chegou no X do vértice, foi quando teve a venda máxima. Depois, os dias foi passando até não ter mais venda nenhuma. Agora, olha a pergunta. Depois de quantos dias? Ele quer saber depois de quantos dias. Aí você fica naquela. Primeiro, isso é uma questão de coordenadas do vértice. Agora, eu calculo o x do vértice ou eu calculo o y do vértice? Repare bem, presta atenção. X dias está no eixo x. Tá vendo? Y unidades está no eixo y. Ele está perguntando depois de quantos dias. Então, você vai calcular o x do vértice, porque dias está no eixo x. Qual é a fórmula do x do vértice? O que eu coloquei aqui para vocês? Olha lá. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui a fórmula e a gente vai calcular. Então, x do vértice é menos b sobre 2a.
Então, vamos descobrir depois de quantos dias que a venda atingiu o maior valor, atingiu o valor máximo. Então, aqui vai ficar menos, né? Olha para cá, você tem que olhar aqui, ó. O A é menos 2, tá vendo aqui, pessoal? O B é 20 e o C é 150. Como o B é positivo, então vai ficar aqui menos 20, tá vendo? Sobre 2. O A vale quanto? Menos 2. Gente, se você resolver isso aqui, vai ficar menos 20 dividido por menos 4, vai dar quanto? 5. O que significa esse 5, Israel? Depois de 5 dias, quando chegou, tá vendo? Depois de quantos dias? Depois de 5 dias, a venda atingiu o valor máximo. Então, esse XV aqui, ó, quando a gente pega esse XV, aqui é 5. Tá vendo? X do vértice aqui, ó. Então, no quinto dia, a venda atingiu o valor máximo. Okay? Ele não perguntou qual foi o valor máximo. Se ele tivesse perguntado qual foi o valor máximo, isso seria, você teria que calcular o y do vértice. Mas como ele perguntou depois de quantos dias, então está no eixo x, seria o x do vértice. Tá claro, pessoal? Olha a letra B. É o mesmo enunciado, só que eu coloquei a B nesse slide. Depois de quantos dias as vendas reduziram a zero? Ou seja, ele está te dando a dica aqui. Qual que é a dica? Ele está falando assim, ei, pega a função igual a zero. Ele está falando y igual a zero. O que você tem que fazer? Quando ele fala se reduzir a zero, você vai pegar essa função aqui, ó, menos 2x2, vendo? Mais 20x mais 150. Você vai fazer o quê? Você vai igualar a zero. E aí vai cair aonde? Numa equação do segundo grau. E é claro, eu tenho certeza que você já sabe resolver uma equação de segundo grau. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2x2 mais 20x mais 150. Você vai igualar isso a zero. Pessoal, o que você tem que fazer? Tirar o delta. E aí nós vamos achar as raízes. Eu não vou tirar o delta se quando você calcular, você vai encontrar que o delta é quanto? 1.600. Como o delta é positivo, tem duas raízes. Repare bem, você vai ter o que ele está querendo depois de quantos dias as vendas reduziram a zero. Gente, preste atenção. Quando você calcular as raízes, perdão aí porque eu estou na gravação e o alarme do carro aqui estourou. Quando você calcular as raízes, você vai encontrar que uma raiz vai ser menos 5 e a outra raiz vai ser 15. Tá claro? Gente, olha para o gráfico. Se a gente fosse completar o gráfico, tá vendo aqui? Ó, aqui estaria o menos 5. Tá vendo? E aqui estaria o 15. Que as raízes ela fica no eixo X. Tá entendendo? Aí, presta atenção. Se esse ponto aqui é o 15, olha a pergunta. Olha a pergunta. Depois de quantos dias a venda chegou a zero? Ou seja, não teve mais venda depois de 15 dias. Você não vai pegar um negativo. Claro que não. Entendeu? Não tem dias negativos. Tem duas raízes. Você vai ficar com a positiva. Então, depois de quantos dias as vendas reduziram a zero? Depois de 15 dias. Pessoal, tá claro ou não? Então, o propósito aí da questão era o quê? Era a gente tentar compreender o problema. Esse era o propósito. Então, o propósito é como que esse problema se aplica. Como que eu aplico coordenadas do vértice em problema? Aplicando x do vértice e aplicando o y do vértice. Entendeu? Então, esse é o primeiro problema. Repare bem que eu não usei o y do vértice nesse problema. Eu só usei o x do vértice na letra A. Na letra B perguntou, depois de quantos dias a venda se reduziram a zero, não significava que você tinha que calcular o y do vértice.
Então, você não pode achar que a primeira vai ser x do vértice e a letra B vai ser y do vértice. Depende da pergunta. Entendeu? Por que eu igualei a zero? Porque ele já te deu a dica aqui, ó. Pega o y do zero e iguala a zero. Ele já te deu. Entendeu? Quando fala reduzir a zero, é pegar a função e igualar a zero. Tira o delta e acha as raízes. Ficou claro? Então, presta atenção. O que eu vou fazer agora? Vou fazer mais um aqui para vocês. Olha essa pergunta. Algumas vezes a trajetória da bola em um chute pode descrever uma parábola. Tá vendo aqui? Supondo que a altura h em metros em que a bola se encontra em t segundos, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar aqui. Supondo que a altura h em metros em que a bola se encontra em t segundos após o chute seja dado por essa fórmula. Presta atenção nessa fórmula, essa aqui é a fórmula da função. Tá vendo ali? Ali você tem o Pedro chutou a bola. E a função que a bola descreve é dado por menos T2 mais 6T. Ok? Aí na letra A pergunta assim, como é o gráfico dessa função? Como que é o gráfico? Uma parábola. Desenhe o gráfico. Então aqui, eu deixei aqui já para vocês, para a gente responder. Aqui estaria o gráfico. Vamos colocar aqui a função. Qual que é a função que a gente tem? Menos T2 mais 6T. Então, vou colocar aqui, ó. H é igual a menos T ao quadrado mais 6T. Claro? Primeiramente, gente, por que a concavidade está para baixo? Porque o A é negativo. Repare que o A é menos 1. Se você olhar aqui, o A é menos 1. Tá? O que você tinha que fazer? Nessa prova, eu não vou estar cobrando construção de gráfico. Por isso que eu já coloquei ele aí. O gráfico está aí. Depois a gente vai entender. Mas eu sei que as raízes, eu tenho uma raiz aqui que é 0 e eu tenho uma raiz que é 6. Né? Aqui é o ponto alto, mais alto da parábola, que é o vértice. Tá vendo? Aqui é o vértice. Olha a pergunta. Qual é o eixo de simetria do gráfico? O eixo de simetria é o eixo que divide a parábola certinho, no meio certinho. Como que você calcula o eixo de simetria, pessoal? Para você calcular o eixo de simetria, grava aí. Basta o eixo de simetria passa pelo x do vértice. Entendeu? Então, o eixo de simetria passa pelo x do vértice. Então, eu vou calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Se você colocar aqui, vai ficar como? Vai ficar menos a parênteses mais 6. Tá vendo? Sobre 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 6, tá vendo? Sobre menos 2. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar 3. O que significa esse 3? É esse 3 aqui embaixo, aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Esse 3 é o x do vértice. Se a gente traçar aqui uma reta aqui, ó, essa reta aqui de amarelo que eu estou tentando fazer aqui, tá vendo? Essa reta é a reta que divide a parábola no meio certinho. Então, o eixo de simetria, ele passa pelo x do vértice. Tá claro? Olha a pergunta da letra C. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Ele está perguntando em que instante. Aqui é o T de instante. Aqui é o H de altura. Repare bem. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Em que instante a bola atingiu a altura máxima? 3 segundos. Entendeu? Então, a resposta da letra C, 3 segundos. Tá claro? Então, ele perguntou a resposta tanto da letra B quanto da letra C vai ser a mesma coisa. Vai ser 3. Ficou claro? Em que instante a bola atingiu? Ou seja, depois de quantos segundos que a bola atingiu a altura máxima? Depois de 3 segundos. Ó, presta atenção, é isso que eu quero que você preste. Ó, o tempo foi passando, a altura da bola foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou no 3, ela atingiu a altura máxima.
o tempo foi diminuindo, 4 segundos, a altura vai diminuindo, 5 segundos. Quando chegou nos 6 segundos, caiu no chão. Entendeu? Agora, olha a letra D. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Gente, vou voltar no gráfico. A altura máxima é 9. Mas de onde que eu tirei esse 9? Que eu já te dei o gráfico. Mas como que a gente chega nesse 9? Calculando o y do vértice. Então, tem duas maneiras de calcular o y do vértice. A primeira maneira para você calcular o y do vértice é como, pessoal? A primeira maneira é você usar a fórmula. Qual fórmula? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é você pegar o x do vértice que você já encontrou, a gente encontrou 3, e substituir aqui na função. Então, se eu pego o x do vértice e substituo na função, eu já vou encontrar o y do vértice. Então, como é que eu vou fazer? Presta atenção. Para a gente fazer aqui, vai ficar assim, ó, h é igual, que é o y do vértice. Você vai colocar menos a parênteses 3 ao quadrado, fechou parênteses, mais 6 vezes 3. Tá vendo? Então, h é igual. Vai ficar menos 3 ao quadrado é 9. Mais 6 vezes 3 é quanto? 18. Então, h, que nós estamos calculando que é o y do vértice, vai dar quanto? 9. 9 metros. Vamos voltar lá para o slide anterior? Tá vendo que deu 9? Tá vendo aqui, ó? 9. Esse 9 é o y do vértice, é a altura máxima que a bola atingiu. Então, tem duas maneiras de calcular. Primeiro, usando a fórmula, y no vértice é igual a menos delta sobre 4A. E a outra fórmula é essa. Eu pego o x do vértice que eu encontrei e substituo na função. Quando eu pego o x do vértice e coloco ele na função, eu já vou encontrar o y do vértice. Tá claro? Olha a letra E. Qual é o par ordenado que representa o ponto de altura máxima? Par ordenado. 2. X e Y. Então, você vai colocar aqui para a gente finalizar. Qual que vai ser o par? O par vai ser o 3, que a gente encontrou, que é o x do vértice, e o 9, que é a altura máxima, que é o y do vértice. Esse é o par ordenado. Isso vai ser a resposta da letra E. Eu estou mostrando para vocês como que a matemática tem a ver com o dia a dia. E aqui está descrevendo um processo do dia a dia, futebol, física. Então, matemática e física sempre andam de mãos dadas. Então, o primeiro exemplo é um problema envolvendo física. O segundo exemplo. Agora, aquele outro exemplo que a gente fez foi um problema envolvendo o quê? Comércio, vendas. Ok? Gente, essa aula foi feita com muito carinho para vocês. Gostou? Deixa o joinha, comenta aí se você entendeu, se você não entendeu, tá bom? Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo, né? Se Deus permitir. Bom, pessoal? Fica com Deus aí.